Saúde a todos na paz do Senhor novamente. Amém. Se colocando de pé, estendendo suas mãos para cá. Senhor meu Deus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te dar graça pela vida do teu servo, meu Pai, que tem, Senhor Jesus, se disponibilizado para atender, meu Deus, o chamado ao qual o Senhor, meu Deus, tem sobre a vida dele. Honra o teu filho, Senhor, que o Senhor, meu Deus, possa acrescentar a tua graça sobre a vida dele, o Senhor possa aumentar a unção sobre a vida do teu filho, despertando ele, Senhor, com uma nova unção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, usando ele com espírito de revelação e de sabedoria. Usa para nos abençoar, meu Deus, nos edifica nessa noite, nos exorta e nos consola através da tua palavra. Seja conosco, seja com teu filho, Senhor Jesus, e em nome de Jesus prospera tudo aquilo que vai ser enviado através da boca do teu filho, em nome de Jesus. Amém. E as palmas é para você. Quero mais uma vez saudar esse povo lindo com a paz, com o amor e com a alegria de Cristo. Amém? Amém. Gente, que correria, né? Que loucura. Deus poderoso. Estava todo preocupado, falei com a Érica lá, falei: Jesus amado, minha mãe não está lá, está no monte. Pastor Ricardo está na correria com a cunhada dele. Só vai estar a Lulu e os obreiros lá. Meu Deus, vamos correr, vamos chegar lá para ajudar, para apoiar de alguma forma. Graças a Deus, estavam todos aqui adorando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. E nós Jesus. exaltamos o teu santo nome por isso. Saúde a todos na paz do Senhor novamente. Amém. Se colocando de pé, estendendo suas mãos para cá. Glória a Deus, aleluia. Senhor meu Deus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te dar graça pela vida do teu servo, meu Pai, que tem, Senhor Jesus, se disponibilizado para atender, meu Deus, o chamado ao qual o Senhor, meu Deus, tem sobre a vida dele. Honra o teu filho, Senhor, que o Senhor, meu Deus, possa acrescentar a tua graça sobre a vida dele, o Senhor possa aumentar a unção sobre a vida do teu filho, despertando ele, Senhor, com uma nova unção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, usando ele com espírito de revelação e de sabedoria. Usa para nos abençoar, meu Deus, nos edifica nessa noite, nos exorta e nos consola através da tua palavra. Seja conosco, seja com teu filho, Senhor Jesus, e em nome de Jesus prospera tudo aquilo que vai ser enviado através da boca do teu filho, em nome de Jesus. Amém. E as palmas é para você. Aleluia, Jesus. Quero mais uma vez saudar esse povo lindo com a paz, com o amor e com a alegria de Cristo. Amém? Amém. Gente, que correria, né? Que loucura. Deus poderoso. Estava todo preocupado, falei com a Érica lá, falei: Jesus amado, minha mãe não está lá, está no monte. Pastor Ricardo está na correria com a cunhada dele. Só vai estar a Lulu e os obreiros lá. Meu Deus, vamos correr, vamos chegar lá para ajudar, para apoiar de alguma forma. Graças a Deus, estavam todos aqui adorando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. E nós Jesus. exaltamos o teu santo nome por isso. 1 Coríntios, seu capítulo de número 3. 1 Coríntios, seu capítulo de número 3. Eu creio que Deus tem suas formas dia a dia. Eu acredito que a minha primeira mensagem que eu preguei neste lugar foi em 2005. Final de 2005, se não me falha a memória. E eu não me recordo de uma mensagem ou de um texto ser repetido numa mensagem minha. Não me recordo. O que aconteceu foi muito pouco. E neste domingo nós estávamos aqui com jovens e eu dividia com eles que desde o sábado eu estava orando, pedindo para que Deus
se manifestasse, que Deus me mostrasse algum texto, alguma referência bíblica para que eu pudesse ministrar na vida deles. E não tinha aparecido nada, pastor Ricardo. Deus não tinha mostrado nada, não tinha me inspirado, me direcionado para nenhum texto. No domingo, enquanto nós orávamos aqui no propósito de oração, e enquanto nós nos preparávamos, nós estamos em preparação ao dia do bem-fazer, Deus me trouxe esse texto à mente, e de domingo para cá, isso tem me visitado, isso tem me incomodado, isso tem me feito pensar, isso tem me feito questionar algumas coisas em mim mesmo. E hoje o Senhor me permite, de uma forma totalmente desprogramada, totalmente fora daquilo que eu sou acostumado a viver quando eu vou pregar, logo após o almoço, se não me falha a memória, a Erika me manda uma mensagem falando: amor, você tem como trazer a palavra hoje? O pastor Ricardo está na correria com a cunhada. Eu falei: trago. Então eu creio que aquela mini ministração do domingo hoje tem algo separado para toda a igreja. Em nome de Jesus. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Se alguém ainda não encontrou, diga: me espera. Glória a Deus. Preste bem atenção nesse texto, que é bem profundo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e o edifício de Deus. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus? Eu vou contextualizar um pouquinho em cima desse texto. Depois nós vamos para uma passagem do livro de Gênesis, que também, de uma forma muito inexplicável, o Senhor me inspirou a lembrar no domingo em que eu ministrava na vida dos jovens. O tema dessa mensagem, poderia ser diversos, mas o que em oração ali me veio em mente no altar, e é por isso que eu peço perdão à igreja. Eu não gosto de chegar no meio do culto, eu tenho muita dificuldade dos cultos de meio de semana por causa disso. Principalmente quando eu vou pregar, eu gosto de chegar primeiro que todo mundo, eu gosto de me ajoelhar, eu gosto de orar, eu gosto de ficar no altar para que a glória de Deus desça. Por isso que eu entrei correndo aqui, já fui direto para o altar, para não ficar uma coisa muito fria. E por isso que os irmãos viram que nem doido aqui cruzando a igreja, me perdoem por isso. Mas o tema da mensagem de hoje é: o que temos construído? Comunhão ou divisão? Se você entendeu, repita em nome de Jesus. O que temos construído? Comunhão ou divisão? Mais uma vez com vontade. O que temos construído? Comunhão ou divisão? Agora, como povo do manto do Labrafaia, você vai olhar para quem está do seu lado e vai repetir em nome de Jesus. O que temos construído? Comunhão ou divisão? Tô do seu lado, tô na sua frente. Vamos primeiro para o contexto bíblico. Aqui acontece algo muito interessante na igreja de Coríntios, em que Paulo é conduzido pelo Espírito, assim nós cremos, para dar uma chacoalhada na igreja de Coríntios. Porque
ele primeiro revela, ele atribui ao povo de Coríntios uma identidade muito clara. Olha, vocês são menininhos. Vocês estão agindo ainda como meros seres movidos pela carne, movidos pela aparência, movidos por relacionamentos humanos e ponto final. Eu tive que educar vocês, eu tive que ensiná-los com leite e não com manjar, porque vocês ainda não estão preparados para algo mais sólido, algo mais forte do que um alimento como manjar. Nós temos que ir dando doses homeopáticas, doses pequenininhas de leite, para que vocês criem uma estrutura espiritual e estejam preparados para algo diferente. Porque quem é Paulo? Quem é Apolo? Quando vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vocês não estão sendo carnais? Vocês estão agindo pelo Espírito? Enquanto vocês estiverem alimentando contendas, enquanto vocês estiverem alimentando divisões, enquanto vocês estiverem alimentando e criando e cultivando distanciamento uns dos outros, não está legal. E aqui é algo muito interessante, porque eu dizia para os jovens no domingo, jovens antes era 3, 4, 5 pessoas, aí com esse trabalho foi ganhando corpo, chegou em 20 pessoas. Num último ensaio que nós contamos aqui, tinha 24. E eu falava para eles assim, uma coisa é muito certa, quanto maior for o grupo em número de pessoas, com maior diferença a gente vai ter que se relacionar. Com maior... com diferentes perfis de pessoas, com diferentes personalidades, com diferentes formas de se conduzir a vida, de se enfrentar a vida, de se deparar com conflitos, com dificuldades. E neste ambiente existe um perigo muito grande. O que acontece com a sociedade? Eu ministrava isso para eles também no domingo. O que acontece, por exemplo, com a Câmara dos Deputados? Existe ali pessoas que levantam bandeiras A, pessoas que levantam bandeiras B, pessoas que levantam bandeira C, e eles subdividem-se em partidos, em coligações, em propostas comuns, em pessoas que pensam dentro de uma mesma estrutura de raciocínio, dentro de uma mesma ideologia. Existem partidos e coligações de esquerda, existem partidos e ligações de centro, e existem partidos e coligações de direita, todos defendendo correntes diferentes de pensar. E ficam se degladiando uns com os outros para que, através de alianças políticas, eles alcancem o poder para que as suas ideias sejam implantadas. E eu realmente senti da parte de Deus, nesta semana, que a igreja do Senhor tem que ficar muito atento. Que o povo de Deus tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Você quer ver uma coisa que aconteceu conosco, que pode estar acontecendo na igreja, talvez de uma forma sem perceber? Pastor Ricardo está à frente dos homens. Nosso querido irmão Ailton está há pouco tempo caminhando com a gente, Deus já levanta ele para auxiliar o irmão na liderança. Se acontece algum tipo de vaidade entre os homens, dizendo, não, mas acabou de chegar, já está sentando na janelinha? Já está querendo, né, posição de destaque, já está querendo, eu já devo respeito, eu já devo ser subalterno espiritual do homem que acabou de chegar na igreja? O que está acontecendo nessa postura? O que está sendo construído aqui? Barreiras. Está sendo construído, a gente começa a querer formatar o agir de Deus. Deus só pode agir em determinada cronologia. Deus só pode agir com determinadas pessoas. Deus só pode agir de determinada forma. E a gente vai criando muros, a gente vai criando dissensões, a gente vai criando divisões, e a gente fica fofocando com os outros e não percebe que o reino vai se dividindo. E a palavra diz que a casa subdividida não...
Aqui é algo interessante, que Paulo, ele dá uma chacoalhada na igreja porque ele percebe que as pessoas começam a se intitular. Não, como eu sou da corrente de Apolo, eu sou discípulo de Apolo. Como eu sou da corrente de Paulo, eu sou discípulo de Paulo. Então aqui nós vamos ver quem é o mais eloquente, quem é o mais sábio, quem é o mais poderoso, quem é o mais tchandelandelã. E domingo eu partilhava com os jovens um pouco disso e falava: nós temos que tomar cuidado para não nos acharmos donos da obra de Deus. De não nos acharmos proprietários dos dons ou das responsabilidades que Deus nos entrega. Porque nós cremos que tudo se trata dele, tudo vem dele, tudo é para ele e por ele. Glória a Deus. Eu fico imaginando, fresquinho do céu, isso aqui eu não ministrei com os jovens no domingo. Eu fico imaginando para aquela sociedade do tempo em que Jesus escolhe os 12 apóstolos e que ele começa a ensinar, a ministrar a palavra e começa a testemunharem os seus sinais e suas maravilhas. Fala que em Pedro, através daquela rocha se edificará a sua igreja, que é o fundamento, que é o próprio Cristo, etc. No momento da sua ressurreição, ele se revela primeiro para uma mulher. Olha o contrassenso. Olha o contrassenso. Se a gente racionaliza esse processo, a gente poderia pensar o quê? O que poderia passar pela cabeça de Pedro? Não, mas peraí. Jesus falou para mim, para eu apacentar suas ovelhas, perguntou se eu o amava, e quando ele se ressuscita, a primeira pessoa que ele apresenta é uma mulher, que nem estava aqui à frente da gente com a obra. Então o que está acontecendo aqui? Talvez, eu estou conjecturando, eu estou supondo que na cabeça de Pedro poderia se construir essa linha de raciocínio, criando mais uma vez uma vaidade, uma dissensão, uma divisão, um questionamento do agir de Deus, de como Cristo se manifestou, por necessidade de ele se perceber como mais importante que os demais. Deus poderoso, aleluia, Rei da glória, fiel e poderoso, O que é importante que fique claro: fiel e verdadeiro, aleluia, Deus age da forma que quer. glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós estamos num culto de libertação e cura que infelizmente nós perdemos a oportunidade de recebermos aquelas aulas maravilhosas bíblicas vindo do pastor Ricardo. Vocês vão ter que me aguentar um pouquinho aqui por mais 1h30 mais ou menos. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu creio que o propósito de Deus de me fazer pensar de domingo para cá sobre esse contexto e me trazer de uma forma inesperada para ministrar na vida da igreja, isso é porque nós precisamos ser libertos dessas dissensões. Nós precisamos estar cientes do que a gente constrói. Se a gente constrói mini partidos dentro da igreja ou se nós nos vemos como parte de um todo, como uma única coisa, com dons diferentes, com capacidades diferentes, com maneiras da glória de Deus transcorrer a sua vida de uma determinada forma, porque a graça do Senhor é múltipla, mas nós não somos de Luiz Henrique, de Luiz Rodrigo, do Ailton, do irmão Alexandre. Nós somos de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Rei da glória, Nesse processo como igreja, a coisa mais normal que vai acontecer na minha e na sua vida, em algum momento, é a gente se decepcionar um com o outro. Pode ser os mais diferentes níveis de decepção. Pode acontecer decepção de uma palavra atravessada, de uma postura que ninguém entende, de um vacilo de uma pessoa, alguém cai ali que você depositava uma grande confiança, era um exemplo para você, pode tropeçar, cair em pecado, pode acontecer N coisas, Deus o livre e guarde. fiel, aleluia. A pergunta que fica aqui é: quando acontece esse tipo de situação, quanto tempo nós levamos para perdoar?
Quanto tempo nós levamos para construir comunhão? E eu dizia para os jovens no domingo que construir comunhão, e Deus testificou aqui na boca se não me engano, do Ailton, da Luciana, sobre a questão do próprio pastor Ricardo, de nós temos que nos esforçar para a obra de Deus. Quando fala que o reino vem pela força, é o quanto que nós temos que esforçar para transmitir o reino em tudo que somos e fazemos. E você construir comunhão requer esforço. Coisa mais normal que existe com o ser humano é a tal da birra. Quem é que já fez birra com alguém? Só eu? Ninguém mais fez birra? Só eu fiz birra aqui? Mais ninguém? O senhor também, pastor Ricardo? Mais alguém fez birra? Aquela coisa assim, ó. Aquela coisa assim. A Thaísa falou uma coisa que eu não gostei. Ou que eu interpretei de uma forma que não me agradou. Coisa mais normal que tem, sabe o que a gente faz? A gente faz uma tromba de elefante de 1,5 m, vira pro lado e fica 6 meses, 1 ano, sem olhar da mesma forma para outra pessoa. Isso já aconteceu na sua vida ou não? A pergunta que fica é, nessas horas, nós estamos sendo construtores, agentes de transformação, de comunhão, de acolhimento, de paz, de amor e de perdão, ou nós estamos construindo divisões? Eu lembro que aqui no meio da ministração do domingo, Deus me fez lembrar de uma passagem bíblica que eu perguntei assim para os jovens: o que acontece quando Esaú e Jacó se reencontram? Eu pensei que todo mundo ia falar, né? Ficou um silêncio, ninguém lembrava. Ou pelo menos não quiseram falar. Olha só o que acontece, olha que coisa tremenda. Vai lá em Gênesis, no seu capítulo de número 33. Ok, pastor, Gênesis, no seu capítulo de número 33. Olha que interessante. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Se alguém ainda não encontrou, diga me espera. Amém? Vamos ler, olha que interessante. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as suas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e Leia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. Amém. Olha que coisa tremenda. O que aconteceu? Qual foi o grande motivo da desavença entre Jacó e Esaú? Quem lembra? Jacó, malandrão, vai lá e dá o bote na primogenitura. E olha a importância que se tinha na época, que se dava a primogenitura. Pastor Ricardo, que é um estudioso da palavra, deve saber muito mais do que eu. Mas a relevância social, a honra, as bênçãos que eram liberadas pelo primogênito, a significância disso, a importância disso, tanto para a vida de Esaú como para a vida de Jacó. E eles passaram uma vida inteira separados por conta dessa desavença, por conta dessa divisão, por conta dessa situação. Imagine-se, vamos aqui tentar imaginar os diferentes pensamentos que passaram pela cabeça dos dois por todos esses anos. Só que aqui agora os dois vão se encontrar.
E Jacó, todo preocupado, começa a mandar oferta, começa a mandar presente, começa a mandar mensageiros. Fala assim, ai meu Deus, o que vai acontecer? E sabe que hoje, enquanto eu pensava sobre esse texto, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, pastor Ricardo, que o perdão veio muito antes. Porque se o perdão não tivesse sido experimentado, se o desejo de se restabelecer os vínculos não fosse muito antes, o ponto alto do reencontro não seria de beijos e abraços. Aleluia, glória a Deus. Se existisse remorso, se existisse rancor, se existisse, peraí, eu vou fazer justiça agora, eu vou esclarecer essa situação, eu vou passar isso a limpo, eu vou sentar o rei nesse cabra. Aqui o que existe é o desejo de se construir, de se reconstruir os vínculos, a comunhão entre os dois irmãos. Então, enquanto no texto de Paulo para Coríntios está falando, olha, uns falam que é de Paulo, outros falam que é de Apolo, querendo dividir o povo de Deus, aqui ele está querendo restabelecer o povo alto da promessa de Deus, reedificar, reunir, aproximar. Glória a Deus. Aqui fica um grande ensinamento para a igreja de Deus. A igreja de Deus não é um instrumento de divisão. A igreja de Deus não é um instrumento de discórdia, de arranca-rabo, com perdão da palavra. Não é um instrumento de ódio. Ela é, sim, uma ferramenta de comunhão. Aleluia. Ela é, sim, uma ferramenta de aproximação de uma das pessoas. E, de fato, não precisemos ficar meses com tromba de elefante um com os outros, se a gente se decepcionar um com o outro. Que nós não precisamos deixar de nos falar, deixar de nos estender as mãos, deixar de sorrir uns para os outros por conta de decepções. Eu acredito que eu já dividi este pensamento. Uma vez, estava acontecendo um grande reboliço na minha família. E eu disse a seguinte frase para algumas pessoas: o que me move não é o ódio. O que me move é o amor. Aí eu ouvi a seguinte coisa: você está falando isso porque não é com o seu filho. Que não é com uma filha sua. Na mesma hora, aquilo começou a remoer dentro de mim. E é como se o Espírito Santo perguntasse assim para mim: imagine a seguinte situação. Um homem invade a sua casa. Na época, eu só tinha um filho. E mata o seu filho. Dias depois, o homem que fez isso é preso. E você tem a oportunidade de estar numa sala com este homem e um policial armado. O que você faz? Olha isso, pastor Ricardo. Ficou isso na minha cabeça vários dias. Sabe o que se edificou no meu interior? Eu falaria o seguinte para esse homem: a dor que você gerou em mim, ela é imensurável. Você destruiu a minha casa. Você destruiu a minha família. A minha visão natural, os meus instintos, as minhas emoções, neste momento, era poder roubar a arma deste policial e descarregar em você. Mas aquele que habita em mim, que é maior do que a mim mesmo, que é o que me ensina a viver, me mostra, me revela que dessa forma eu estaria deixando o ódio vencer dentro de mim. O que eu digo para a sua vida: fique em paz. Eu te perdoo,
mas não deixa que esse mal impere mais na sua vida. Aleluia, Jesus. Irmão, para eu chegar nesse pensamento diante de Deus, diante do Espírito Santo, mas foi dias de pensamento. Foi dias para eu chegar nessa conclusão e ter essa resposta. E isso é uma questão, é algo fácil, isso é algo simples. Meu irmão, o construir comunhão, o restabelecer vínculos, o perdoar é algo muito mais poderoso e por isso exige muito maior renúncia do que nós podemos imaginar. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Porque uma coisa é fato. Desde o pecado de Adão e Eva, desde o pecado original, em que o homem teve acesso à árvore do bem e do mal, em que ele pôde contemplar o bem e o mal, isso vem visitando a humanidade e o mal tem se multiplicado. Se o nosso relacionamento com Deus não gerar em nós algo que seja capaz de afrontar o mal, de afrontar o ódio, de resistir ao ódio, o que vale o nosso relacionamento com Deus? Aleluia, Jesus. Será que o nosso relacionamento com Deus se resume apenas à nossa salvação? Ou será que o nosso relacionamento com Deus é testificado pelo que acontece dentro de nós? O que acontece a partir de nós nos momentos mais difíceis? Por que Jesus veio ao mundo? Porque o homem estava separado, destituído da graça e da glória de Deus. Você concorda comigo que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo poderiam olhar para a humanidade e falar: deixem que se matem, deixem que se percam, deixem que se acabem consigo mesmos? Aqui está a essência da oferta de Jesus na cruz. O que Ele quis e o que Ele nos ensina com a Tua palavra Deus poderoso. é que a proposta do reino é uma proposta de reconciliação, Deus amado. de reaproximação, de amor, Aleluia. não de ódio, de comunhão, não de divisão. Ih, meu Deus. Aleluia. O que nós temos construído? O que nós temos Meu edificado? Pai. É comunhão ou é divisão? Deus fiel e verdadeiro. Nós fazemos questão de nos relacionar apenas com pessoas que pensam como nós, que agem como nós, que pensam como nós? Ou existe um esforço de, por mais que nós não compreendamos algumas coisas em alguém, eu quero me aproximar dessa pessoa. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Eu quero ser bênção na vida dessa pessoa. Ou a indiferença de alguém é capaz de forjar o meu comportamento para devolver a ela a indiferença. Estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ou a atitude agressiva de alguém consegue me manipular, consegue me contaminar ao ponto de eu ser agressivo com ela também. Ou na hora que isso bate em mim, nós conseguimos clamar a Deus e falar: Senhor, que eu não seja um eco daquilo que não vem de Ti. Que eu não reverbere. O que é reverberar? Vocês já repararam quando a gente vai louvar, que a gente pede o pessoal colocar efeito e ele dá um ecozinho na fala? Já reparou? Isso é reverberar. Isso é multiplicar. Você fala e fica...
O que eu reverbero? Comunhão ou divisão? O que eu transmito? Comunhão ou divisão? Deus amado, ajuda-nos, Pai querido. Aleluia. Fiel e verdadeiro. Com quem pisa na bola comigo? Qual é a minha resposta? Isso é difícil, irmãos. Isso é muito penoso. Deus amado. Com quem fala mal de mim? Qual é a minha resposta? Na vez que eu fui pregar eu vou acabar a mensagem. Aleluia. Na vez que eu fui pregar na igreja do irmão Paulinho, eu lembro que eu fui registrar nas minhas redes sociais, nos meus stories do WhatsApp, o tema da mensagem. E na hora que eu fui colocar mais que vencedores, o corretor dividiu a palavra vencedores em duas palavras. Ficou vencer dores. Naquela hora, eu senti uma testificação da parte de Deus. Aleluia. Que você ser mais do que vencedor é quando você consegue, em Cristo, vencer dores. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você consegue não se render a dores. Aleluia. Você consegue não se contaminar com suas dores. Você consegue não desistir diante dela. Você consegue fazer disso um combustível de clamor e de oração, para que o amor de Deus vença em você. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para que a palavra de Deus, viva e eficaz, gere algo profundo e verdadeiro em cada um de nós. Deus poderoso. O que nós temos construído? Fiel e verdadeiro. Comunhão Seja a ou divisão? Ele da glória. Pensa agora, ato profético da noite. Deus. Quem são as pessoas mais difíceis de você se relacionar hoje? Traz agora na sua mente. Quem que são as pessoas que você tem dificuldade de conversar, que você tem mais pontos de discordância, que você não consegue sequer lembrar da última vez que você abraçou essa pessoa? Vamos fazer um desafio profético? A próxima vez que essa pessoa cruzar o seu caminho, seja um agente de comunhão através de você. Seja um agente de comunhão através das suas decisões, através do seu testemunho, através da sua atitude. E sorri para essa pessoa. Glória a Deus. Aleluia. E abrace essa pessoa. E transmita algo de Deus para a vida dela. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Algo profético. Aleluia. Algo será quebrado. Rei da glória. Glória a Deus. Amém? Amém. Você pode ficar em pé um pouquinho, eu quero Glória a orar. Deus. Aleluia. Aleluia. Curva a sua cabeça. E ainda se perguntando sobre o que nós construímos, se comunhão ou divisão, receba da parte do Senhor esse ato profético de clamor. Senhor, meu Deus, grandioso Pai, Criador e perfeito governante de tudo, que em Teu Filho Jesus nos revela a essência do Evangelho, que é o amor que o Senhor tem Aleluia. pela Tua obra, pela Tua criação, que se deturpou, que se afastou,
que te desobedece, ainda assim o Senhor chama, ainda assim o Senhor convida, ainda assim o Senhor atrai, ainda assim o Senhor ministra uma palavra que nos mostra que nós queremos viver pelo Espírito, nós não fofocamos, nós não praticamos